Muito bom dia! Terça-feira, um dia especial, as misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã. Já parou para pensar sobre isso? Que hoje as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida, a sua vida? Por isso, estamos aqui para louvar, agradecer o Senhor e meditar sobre um tema muito importante. Nós temos falado aqui sobre uma série que é A Bíblia Fala. A Bíblia fala sobre dívida, ontem falamos, foi um programaço também, muito bom. Falamos sobre, a Bíblia fala sobre preguiça e uma série de temas. Hoje nós vamos falar sobre cultura. E eu tenho certeza que esse programa vai falar com você. Nós temos um convidado muito especial, professor, enfim, que dá aula sobre cultura e vai falar ao seu coração, vai despertar algo muito bonito que vem de Deus no seu coração nessa manhã, falando que a Bíblia fala sobre cultura, sim, e a gente precisa se ligar nesse detalhe também. E antes de começar a entrar nesse assunto, eu quero mostrar para vocês um vídeo sobre o nosso novo canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é o IPP Play. É um lugar onde você encontra todos os programas, todo o conteúdo que nós temos produzido aqui com muito amor e carinho para você, que é o IPP Play, o seu streaming cristão para você maratonar o seu programa preferido da IPP TV. E eu quero mostrar um vídeo para você do lançamento desse canal. Olha aí comigo. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia, você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Que canal, gente, que canal, estamos muito felizes por ele existir, pelo que Deus tem feito, né? Se inscreve aí no canal, já entra lá, se inscreve e compartilha com as pessoas, porque tem assunto de todos os tipos e com certeza algum tema, algum assunto que algum amigo seu, algum familiar, até pessoas da igreja estão precisando ouvir, trabalhar cristocêntrico, reformado, um conteúdo cristão de qualidade, sem heresia. A gente vê tanta coisa ruim por aí, então aí tem um canal sério e firmado na palavra de Deus para você compartilhar e para mudar a vida das pessoas. Às vezes alguém está esperando uma resposta de Deus, né? E esse pode ser o caminho para chegar até a palavra de Deus, né? Vamos usar tudo que tem nas nossas mãos para a glória do Senhor. Então se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos. E agora eu quero ler um versículo, então, que fala sobre cultura. Presta atenção nesse versículo que diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Versículo de João 15, 18 a 20, para a gente refletir o que é estar no mundo e como lidar e não ser do mundo, né? E a gente vai falar muito sobre isso, tem muito a ver com cultura e são dúvidas
que às vezes aparecem na nossa mente, como lidar no meu trabalho, né, com pessoas que não são cristãs, enfim, com a nossa cultura, que fala um monte de coisa, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes, a gente quer saber o que as pessoas pensam sobre isso também. E nós andamos nos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, perguntando sobre cultura. Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu acho que esse é um problema já antigo, né? Desde o período da Reforma, devido a diversas questões, as artes elas nunca foram um ponto de atenção dentro da igreja, e conforme o tempo foi passando, nós tivemos diversas pessoas aí que nos ajudaram a compreender um porquê desse problema, como Huckmacher, Schaeffer e tudo mais. E eu creio que a grande dificuldade em si da igreja entender uma cultura, da igreja entender como que ela pode ser relevante dentro de uma cultura, é porque ela não consegue compreender, muitas das vezes, que o nosso Deus ele trabalha em todos os âmbitos, não apenas dentro de uma igreja, mas fora também da igreja. E a arte ela revela a glória de Deus também. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios aí que a gente tem nos dias de hoje. Na minha opinião, a igreja está, sim, inserida com a cultura, ela está atual, ela está até na vanguarda disso, ela interage, ela nos orienta também, trazendo o que está acontecendo no mundo, orientando e passando a melhor forma de seguir. Olha aí que interessante ver que a igreja está presente sim na cultura e a cultura pode estar presente sim na igreja. E a gente vai saber mais daqui um pouquinho conversando com o pastor Chum, que é o nosso convidado de hoje. Mas antes quero ler uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele falou assim: na medida em que desapareceu o nosso entendimento de nós mesmos como criaturas morais, o vácuo vem sendo preenchido por antropologias alternativas. Estamos numa crise de identidade. Quem nós somos? Por termos sacudido o jugo do Criador, não sabemos quem somos. Perdemos a nossa origem, perdemos o sentido da vida, não sabemos para onde estamos indo. Estamos confusos acerca da nossa própria identidade, por isso os valores estão invertidos. Reverendo Hernandes Dias Lopes, olha aí que frase para a gente refletir, para ver se estamos com os valores invertidos. E rapidinho, antes da entrevista, a gente já vai. Eu quero dar um recadinho especial para você falando sobre saúde. Bom, muita gente ainda desconhece a eficácia da medicina natural no auxílio de tratamentos e como ela pode contribuir para a melhora da nossa saúde no dia a dia. E os óleos essenciais, por exemplo, são usados há mais de 5.000 anos atrás e a própria Bíblia tem diversos relatos sobre o uso da aromaterapia. Alguns hospitais dos Estados Unidos e da Europa já usam a aromaterapia como auxiliar em alguns tratamentos. E pensando nisso, que eu quero falar para você do trabalho maravilhoso que a Ana Paula Albuquerque faz. A Ana é representante oficial dos óleos essenciais da Terra e ela faz um acompanhamento personalizado do seu quadro. Ela indica quais são os melhores óleos para atender a cada necessidade, além de todo um protocolo individualizado sobre as formas de uso e as funções de cada óleo receitado. Com preparo, sinergias específicas para cada caso. Então, para conhecer mais do Drops of Life Aromaterapia, você pode entrar em contato com o número 011 981 589 186. Vou repetir, fala com a Ana Paula Albuquerque. 011 São Paulo 981 589 186. Ou também pelo Instagram, @_drops. .offlife_. Aí você já pode ir lá ver, saber mais sobre isso e cuidar da sua saúde. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos conversar com o pastor Chum. Eu tenho certeza que você já conhece o pastor Chum,
Não tenho certeza, não posso falar isso, né, gente? Porque eu não sei se você conhece. Vamos lá. Mas muitas pessoas conhecem. Se você não conhece ainda, eu vou falar um pouquinho sobre o pastor Shum. Ele trabalha, é pastor na Igreja Presbiteriana Metropolitana de Alphaville, assistente professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, estudou no Intercultural Studies na Instituição de Ensino Reformed Theological Seminary e estudou também na Instituição de Ensino Trinity Evangelical Divinity School, casado com a Inês Kim. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus, falando sobre esse assunto fascinante que é a cultura. Bom dia a todos. Bom dia, pastor. Que privilégio tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E já vamos começar falando, né, pastor, sobre entender a cultura, né? Eu fiz um curso maravilhoso chamado Perspectivas aqui na igreja, nunca esqueço que o senhor deu umas aulas também, e a gente aprende muito sobre a importância da cultura com a igreja e da igreja com a cultura, né? E o que eu queria perguntar para o senhor, ela deve ser uma prioridade na igreja, a cultura? Vamos lá. Primeiro, precisamos definir o que é cultura, tá? Cultura pode ser considerado todas aquelas regras invisíveis que diferentes sociedades construem ao redor de si, e aí isso se manifesta na nossa língua, né, no idioma que falamos, se manifesta também na comida, nos valores, nas prioridades, o que é considerado educado e aquilo que seria considerado nada educado. Então, em algumas culturas, você arrotar é sinal de que a comida está boa, né? Mas em outras culturas é considerado algo realmente nojento. Então, a cultura é essa série de regras invisíveis que são aprendidas. Então imaginemos o seguinte, imagina que uma criança brasileira vai ser adotada por um bebezinho ainda, vai ser adotada por um casal lá de japoneses. Que cultura, né, essa pessoa vai ter depois de 30 anos vivendo lá no Japão? Claro que, apesar da fisionomia, ela vai ter a cultura japonesa, né, inserida nela. Então, cultura, se a gente fosse comparar numa metáfora com o software, você tem o computador ou o seu celular e você tem os aplicativos, você tem todos os programas ali dentro. E a cultura é como se fosse esse software que você coloca lá dentro do celular, do seu aparelho. Então você tem esse corpo, mas o que está dentro, como você pensa, como você reage às diferentes situações, ela é o que nós aprendemos pela cultura. Então, respondendo a sua pergunta sobre a prioridade, devemos priorizar cultura? Na verdade, cultura é algo que nós não podemos escapar dela. E então, a cultura, ela está presente. A cultura, ela pode ser transformada pelo poder do evangelho. Então, existem coisas boas em algumas culturas e outras coisas que são ruins nas culturas. Toda cultura é diferente. Algumas culturas têm elementos bem próximos àquilo que a Bíblia ensina e outros bem distantes. Então, a transformação que o evangelho causa na cultura é reforçar aqueles pontos que são bíblicos. Por exemplo, no Oriente você tem o respeito aos mais velhos. Isso é bíblico ou não, né? Mas na nossa cultura aqui no Brasil, o respeito aos mais velhos não é um valor tão importante assim. Então, qual cultura precisa de redenção nesse aspecto específico do respeito aos mais velhos, né? Então, mas ao mesmo tempo você tem outros elementos que todas as culturas precisam ser corrigidas a partir, então, do evangelho, a partir daquilo que é bíblico, a partir daquilo que são os valores do reino de Deus, daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, os seus profetas, a sua palavra nos ensina.
Fenomenal, pastor. E tem uma questão também que é a velocidade com que as coisas acontecem, né? Assim como o senhor comparou o aplicativo, né? A todo momento a gente vê que no telefone estão se atualizando, né? E tendo uma velocidade de mudança, assim, muito acelerada ultimamente, né? E eu queria perguntar para o senhor o que acontece com a igreja, por exemplo, que não acompanha as manifestações culturais do seu tempo, pastor? Ah, Quando a gente vê a mudança cultural acelerada que vai acontecendo, ela muda na linguagem, né? A primeira coisa que muda também é a linguagem. Então, por exemplo, verbos e palavras que não existiam, né? Eu vou taguear alguma coisa, eu vou falar aqui hashtag, né, somos todos crentes, ou você coloca lá, eu vou dar uma gugada aqui. Então, nessa linguagem, né, na maneira como falamos, você percebe que alguma coisa está mudando. Porque a cultura ao redor de nós está mudando. Então, é importante sim acompanharmos a velocidade, mas olha só, a cultura não é neutra. Ela sempre vai ter valores por detrás. Ela nunca é neutra. Então, o nosso critério sempre tem que ser a palavra de Deus. Sempre tem que ser medida acerca dessas mudanças que acontecem a partir daquilo que nós vemos. Opa, isso aqui é uma mudança interessante, é uma mudança boa, mas isso aqui não é uma mudança legal. E nós temos um critério para falar disso, né? Então, a igreja precisa sim estar atenta às mudanças, mas ela não pode simplesmente absorver toda a mudança, porque simplesmente a igreja vai ficando para trás. Não. A cultura, ela vai avançando, vai numa direção, e normalmente quem está na vanguarda da cultura são pessoas com valores extremamente complicados, né? São artistas que têm uma intenção de quebrar com valores, moralidade, com até mesmo a família, né? Então, existe uma agenda por detrás. A cultura é uma coisa tão poderosa que forças demoníacas podem estar por detrás de certas mudanças culturais, né? Então nós precisamos entender que existe sim, por detrás, existe uma agenda por detrás de toda a mudança e precisamos ficar alertas dentro do critério bíblico. Se uma mudança for positiva, claro que devemos fazer parte dessa mudança, mas se uma mudança não é bíblica, se uma mudança leva a mais vícios, leva a fragmentação daquilo que consideramos sagrado, daquilo que consideramos importante, então nós precisamos, na verdade, ser aquela voz profética, indo contra tudo aquilo que é colocado como mudança, mas que nem sempre é aquilo que Deus quer. É verdade, pastor. E pegando essa deixa que o senhor colocou muito bem, muitas vezes a igreja ela abre mão de coisas essenciais, né, para se comunicar bem, para tentar se comunicar bem com essa geração. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses perigos de uma comunicação abrindo mão do essencial entre igreja e cultura. Vamos lá. Eu acho que você prestar atenção na cultura, ela é importante como uma ferramenta para que a sua comunicação seja mais eficiente. Então imagina que você está pregando para um grupo de crianças do jardim primário. Você tem que entender e falar na linguagem, da maneira como elas podem entender. Imagina que você está falando para um grupo de orientais do extremo oriente de algum país lá, você precisa entender o que está se passando, ou seja, você vai ser um excelente comunicador na medida que você entende aquela cultura. Mas olha só, existe duas maneiras de analisarmos e entendermos a cultura. Uma é da perspectiva de dentro. Nós, né, que vivemos no Brasil, nós estamos imersos na cultura brasileira. Então a nossa perspectiva é do peixinho dentro do aquário. Então nós vemos o mundo dentro
do nosso aquário, de como as coisas funcionam aqui. Mas a outra perspectiva de entendermos cultura é entendermos a partir da perspectiva dos de fora. Então, um estrangeiro que vem para o Brasil e olha para a nossa cultura. Olha só que curioso, esse pessoal toma banho todo dia. Que desperdício de água, né? E ainda ficam lá 20, 30 minutos no banho. Uau, isso seria considerado um crime lá no meu país, né? E etc. Mas vejam só, uma coisa que é tão natural pra gente, às vezes não é natural para quem é de fora. Então, olha só, eu entendo que a melhor maneira de você ser o intérprete da cultura é quando você tem a perspectiva de dentro e também a de fora. Boa. Então é interessante como os melhores analistas daqueles que conseguem entender a cultura são, por exemplo, missionários. Missionários que vieram de fora, mas que estão inseridos ali, vivem há 10, 20 anos dentro daquela cultura, e eles conseguem fazer de uma forma criteriosa a análise tanto da perspectiva de quem está dentro da cultura como da quem está de fora. Por quê? A princípio, parece que a cultura, a perspectiva daquele que está dentro da cultura é melhor, que a gente entende melhor, né? Mas, veja só, quando você está inserido dentro da sua própria cultura, às vezes você não consegue entender que certas coisas não são universais, que certas coisas são tipicamente brasileiras e assim por diante. Então há um ponto cego naqueles que estão inseridos dentro da sua própria cultura. Então é interessante como pessoas que têm uma vivência fora do país, por exemplo, pessoas que são aqui do Brasil e foram morar 10 anos em outros países e aí eles voltam para o Brasil. Essas pessoas, eu entendo, eles vão ter uma perspectiva mais aguçada de como entender, diferenciar e interpretar a sua própria cultura, né? Então, a análise cultural, ela é muito melhor feita por quem tem essas duas perspectivas, esses dois olhares, o olhar de dentro e o olhar de fora. E quem está dentro, às vezes, não percebe os vícios culturais. Às vezes não percebe aquilo que ele está ali vivenciando, mas que aquilo é um vício, né? E muitas vezes cultura, ela é uma coisa que envolve sentimentos, é uma coisa querida. Então quando você critica alguma coisa que é querida para você, opa, aí você, né, tá mexendo no ego. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina a sua comida favorita, sei lá, feijoada, coxinha, e você, com toda a empolgação, oferece esse prato para um estrangeiro, né? Ele vai lá e você vai dizer assim, nossa, essa aqui é a comida representativa do nosso país, é a melhor comida, é a minha comida favorita. E o estrangeiro, muito sincero, né, sem aquele fingimento polido, ele vai lá, experimenta aquilo, nossa, isso aqui é horrível, não sei o quê. Que sentimento que vai vir no seu coração? Você vai ficar profundamente ofendido, não é verdade? Porque quem você pensa que é para criticar algo que é querido para mim? Então, existe essa dimensão sentimental por detrás da cultura. E é por isso, aí que mora o perigo. Algumas coisas que não são bíblicas, mas que são culturais e que são queridas, acabam fazendo parte daquilo que nós queremos proteger porque aquilo é querido, mas não é bíblico. Deixa eu dar um exemplo. Na cultura brasileira, ela é influenciada pela cultura italiana, espanhola, portuguesa, né, que é bastante matriarcal. Então, as mães, elas têm aquela coisa, né, de fazer aquele almoço de domingo, reunir todos os filhos, e se dependesse, né, eles construíram um predinho e moraria todo mundo, todos os filhos com as noras e netos ali num predinho, e eles ficariam todos juntos ali. Mas isso não é bíblico. A Bíblia fala, deixa, né, o homem, casa de pai e mãe, e una-se à sua mulher. Ide fazer discípulos em todas as nações. Então, olha só, nós valorizamos na nossa cultura essa coisa da família, todo mundo perto, vivendo perto. Mas quando um filho
vai embora, porque tem um chamado de Deus. É verdade. Porque um filho tem algo a fazer, Deus está colocando para ele fazer, olha, meu lugar não é aqui, eu preciso ir, porque Deus está me chamando para fazer algo importante. Aí nós seremos obedientes à nossa cultura, né, aos sentimentos da nossa cultura. Tá vendo como é importante ter na mente o entendimento do que é aquilo que é cultural nosso e daquilo que é bíblico? Perfeito, pastor, e respondeu a pergunta do Moacir, que fez a pergunta, né? Tudo que está na cultura tem que ser passado na ótica bíblica? Respondeu muito bem, né? Essa questão. E também o José Pescarini fez essa pergunta, pastor. O senhor pode falar sobre a influência de Jesus Cristo em nossa cultura? Ô irmão Pescarini, saudades grandes aí, grande abraço para você, sua família. Sim, claro. O nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, né? Ele nasceu dentro de uma cultura específica. É a cultura judaica do primeiro século. Então Jesus tem um episódio ali que aos 12 anos, Jesus está lá no templo, e aí ele se perde da sua família, e a sua mãe e seu pai, né, ficam desesperados procurando, e eles finalmente, depois de muito tempo, de muita angústia e agonia, encontram Jesus. E a resposta de Jesus, né, parece até mal criada. Vocês não sabiam que importava, que era necessário que eu estivesse na casa do meu pai? Jesus foi desobediente? Jesus ele foi revoltoso ali, com 12 anos de idade, já entrou na pré-adolescência, né? Nós estamos olhando com a nossa visão cultural. Mas, na cultura judaica ali do primeiro século, uma pessoa, ela era considerada adulta e, portanto, independente, respondia pelos seus atos a partir dos 12 anos de idade. Então, Jesus não desobedeceu os seus pais. Quando ele completou 12 anos, ele estava ali no templo como alguém já com responsabilidades e autônomo, né? Então, olha só. Então, Jesus estava inserido dentro da cultura. E Jesus vai bater de frente com uma cultura demoníaca e diabólica que imperava na época de Jesus, que era a cultura formada pelos fariseus. Os fariseus se achavam cerimonialmente puros, e que se eles tivessem contato com estrangeiros, pessoas de moral duvidosa, como prostitutas e publicanos, aqueles cobradores de impostos, eles se contaminariam, né? Então, o legalismo era extremo, e o legalismo diabólico dos fariseus criou uma cultura de pessoas dignas e de pessoas impuras, e só quem fosse ritualmente puro, de acordo com a observação das regras humanas colocadas pelos rabinos fariseus, é que seriam aceitos por Deus. Jesus bateu de frente com essa cultura toda equivocada e trouxe pecadores, perdoou, tocou em leprosos, purificando-os. Então, ali na época de Jesus, Jesus já transformou essa cultura do legalismo que imperava ali, né? E com certeza, ao longo dos séculos, o nosso Senhor Jesus Cristo foi transformando várias culturas no mundo. Deixa eu dar um exemplo muito claro. Os vikings lá, os nórdicos, sempre tiveram essa cultura violenta, né? Vamos pensar na tendência para violência, na tendência para ira. Se nos nossos dias alguém tem essa tendência para violência e para ira, eu quero pegar e esganar alguém, literalmente, eu quero fazer algo violento, o que a pessoa faz? Vai procurar um terapeuta. Mas na cultura viking, ali, né, antes do cristianismo chegar ali, se alguém estava com raiva, com vontade de matar alguém, ele pegava o machado dele e matava alguém, e não tinha problema nenhum. Ele satisfazia o seu desejo de fazer aquilo que lhe dava na cabeça ou no seu próprio coração. Mas quando o cristianismo chega naquelas terras,
através de escravos. Missionários tentaram entrar, não conseguiram, mas os escravos, então, os vikings invadem a Europa, levam crentes, mulheres principalmente, e a partir dali os anos vão se passando e a presença de pessoas com o Espírito Santo, de dentro para fora, foi transformando essa cultura, a ponto de hoje, né, países nórdicos como a Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, terem os IDHs, os Índices de Desenvolvimento Humano mais avançados no mundo. Tudo isso foram frutos da transformação cultural que o Evangelho trouxe para aqueles países. Claro que hoje a igreja se enfraqueceu nesses países, mas olha só, a continuidade, as consequências da transformação cultural que Jesus Cristo traz para sociedades e culturas, ela permanece. Muito bom, pastor. E o senhor falando aqui me lembrou muito que a nossa cultura moderna, ela levanta muito a bandeira da inclusão, né? E tem muito a ver, a gente pode tirar disso que o senhor falou, a gente pode tirar muitas reflexões sobre a inclusão, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre como que a igreja pode atender esse discurso, atendendo, incluindo todo mundo, lidando, né? E combatendo também o pecado de todo mundo, né? Né? Excelente pergunta, Lídia. Ao longo da Bíblia, na história, desde Moisés, a Bíblia sempre foi a mais inclusivista possível. Na época onde, nas culturas antigas, se alguém roubasse, eles cortavam a mão do ladrão, a Bíblia traz uma legislação muito mais avançada dizendo, se você roubou, você vai simplesmente devolver 4 vezes aquilo que você roubou. Isso está colocando o valor da vida como sagrada e das coisas no seu devido no seu devido lugar, mas com a devida reparação. O caso das mulheres. No mundo antigo, no mundo romano, as mulheres nunca tiveram o seu devido lugar. O feminismo, o movimento do feminismo moderno fala que eles que foram a grande contribuição para o empoderamento feminino, mas desde o início a Bíblia sempre incluiu mulheres. Você tem citações, você tem livros com o nome de mulheres, Esther, Ruth, numa sociedade, no mundo antigo, onde o testemunho de uma mulher não valia nada, numa sociedade onde realmente as mulheres eram consideradas como objetos, né? Então sempre a Bíblia foi inclusiva. Os cristãos sempre lutaram pelas causas de inclusão. E o maior exemplo deles foi a abolição da escravatura. Na Inglaterra, no parlamento inglês, o grande campeão, o grande líder que levou aí a abolição, o início da abolição da escravatura no mundo, foi um parlamentar cristão chamado Wilberforce. E o Wilberforce, ele juntamente com os seus aliados políticos cristãos, lideraram esse movimento, né? Nos Estados Unidos, quem foi o grande responsável para trazer igualdade entre brancos e negros? Houve tentativas, por exemplo, dos Black Panthers, de grupos islâmicos como Malcolm X, que através da violência iriam lutar pela igualdade. Mas quem é que realmente foi eficiente em trazer essa inclusão? Foi um pastor negro chamado Martin Luther King Jr., que no final ele até foi morto por essa causa, mas essa foi a maneira como a igreja, essa foi a maneira como crentes estiveram na frente dessa batalha para incluir pessoas, trazendo elas a sua própria dignidade. Agora, o que está acontecendo é essa discussão toda com
o homossexualismo, e o cristão é visto como o grupo mais intolerante, o grande obstáculo para que homossexuais, enfim, sejam incluídos, né, que haja essa inclusão toda. Essa é uma questão, né, e esse é o grande campo de batalha cultural que nós temos, a meu ver. A igreja não tem dado a devida resposta para esse problema cultural, Verdade. mas a igreja precisa ser fiel ao seu histórico de sempre ter lutado por essas causas importantíssimas. Fato, então, é que nós precisamos acabar, em primeiro lugar, com a violência. Verdade. De fato, as estatísticas aí estão apresentadas um altíssimo número de assassinatos de pessoas, né, de travestis, sexuais, enfim. Existe sim essa estatística grandiosa. E nós, como igreja, devemos sim tentar, com todo o nosso esforço, acabar então com essa violência desproporcional e irracional. Esse é o primeiro passo. O cristão não mata, o cristão não assassina, né? Mas por que isso está acontecendo aí fora, né? Porque existem pessoas aí fora que têm disseminado esse ódio, e muitas delas se dizem cristãos. Então, devemos ser muito, muito veementes contra todo tipo de violência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é algo bastante prático. É trabalhar o seu próprio coração. Como você se sentiria quando alguém homossexual, alguém que é travesti, entrasse na igreja para cultuar a Deus ali? Como você se sentiria? Trate do seu coração. Ele também é um ser humano, ele também precisa de Cristo. E o homossexualismo precisa ser considerado, ser colocado no seu devido lugar. Ele é um pecado, sim, mas ele é um pecado como o pecado da fofoca, ele é o pecado como o pecado da mentira, ele é o pecado também como o pecado de você odiar alguém, da ira. Então, na lista de pecados em 1 Coríntios capítulo 7, você tem ali o homossexualismo junto com outros pecados. Mas o que acontece? Muitas vezes, o pecado da homossexualidade é colocado num patamar elevado. E aí vem condenação. Então, nós precisamos entrar propriamente nessas discussões, mas precisamos sim, ao mesmo tempo, dar uma resposta. E esse, a meu ver, é o grande desafio que nós temos nos nossos tempos. Cada vez mais, essa ideologia vai surgir. Levantar o dedo para falar contra a ideologia assim é fácil. O difícil é o nosso coração, né? Lidando com essas pessoas, indo ao encontro dessas pessoas, evangelizando essas pessoas, né? Então nós precisamos sim ser aquela voz contra todo tipo de violência. É perceptível, pastor, quando alguém verdadeiramente trabalha com missões e faz aquilo que o senhor falou no começo, de enxergar da ótica de dentro, de fora, consegue ter essa percepção que só conseguiremos mudar quando a gente olhar de coração, com amor, com Cristo, como Ele fez. É muito bonito e é importante. Ontem eu estava assistindo uma live disso ser falado, né, pastor? Como o senhor muito bem colocou aqui do racismo, a Bíblia fala de racismo, ela lida com todos os nossos problemas, com toda a capacidade, esperança de vivermos o melhor, né, com aquilo que Cristo nos trouxe, né? Só uma breve colocação, né? Por favor. Tem uma missão aqui em São Paulo que trabalha bastante com esse grupo dos travestis, né? Boa. E eles fazem acampamentos anuais com eles, evangelizando, tendo aquele momento de acampamento. Infelizmente entrou a pandemia, mas um dos projetos que eu queria para minha família é levar os meus filhinhos, né, tem 5 e 3 anos, para participar desse acampamento, para conviver com eles, né, para abraçá-los. Olha que legal. Eu acho que está faltando atitudes como essas, né, na prática. Obrigada por o senhor estar falando isso na nossa igreja, por o senhor vem tendo sido voz
de Deus para falar desta forma, com tanta sabedoria, de algo que a igreja precisa ouvir, pastor, de verdade, assim. E eu sei que missionários têm uma história, um caminhar de longo tempo aí que o senhor vem tido também, como tantos outros aqui na igreja de Pinheiros, mas obrigada por falar isso, a nossa igreja precisa ouvir isso. A igreja precisa ouvir isso, pastor. E sabe o que eu queria te perguntar? Agora, depois, esse projeto... Pois é, a gente pode colocar na descrição do vídeo depois sobre esse projeto, o tempo está correndo, mas eu queria só fazer uma pergunta antes, pastor. Se quando a gente ignora a cultura, a gente está ignorando um mandato, pastor? Ah, claro. Essa é uma discussão teológica, tá? Lá em Gênesis 1:28, Deus fala para Adão dominar, sujeitar, né, e encher a terra. Então esse é o famoso mandato cultural, a ideia de que todo crente tem um chamado para a cultura, né? Bom, eu creio que esse chamado para a cultura, ele é muito, muito importante para todo cristão. Então, se você é um médico, você já foi num médico onde o médico, olha, você tem 6 meses de vida, não tem nada para fazer, então prepara as coisas, né? Porque já era. Você já pensou você receber uma notícia dessa forma, de forma fria, com um câncer terminal, né? Cadê a empatia? Cadê? Então, eu acho que o médico cristão, ele tem um papel, sim, de transformar a cultura dentro da medicina, para uma medicina mais humana, dentro da advocacia, do meio jurídico, para que realmente a justiça seja feita, né? Não mais os poderosos e aqueles que têm como pagar os melhores advogados, enfim, aquilo seja perpetuado. Então, precisa de crentes com esse chamado também na sociedade, para transformar, né? Então, o nosso trabalho é um mandato cultural. Mas para a maioria das pessoas, trabalho é apenas um meio para eu ganhar dinheiro e meu sustento. Infelizmente. Isso não é o que a palavra nos chama. A palavra nos chama para esse mandato cultural, para que nós, dentro daquilo que fazemos, você é um contador, você é alguém que tem um trabalho de dona de casa, não importa. O seu trabalho é o seu chamado cultural. E, dentro disso, todo crente precisa ser ousado, corajoso, fazer sacrifícios. Porque quando você mexe com uma estrutura já toda existente, você vai querer mudar o status quo, aquilo vai pisar no calcanhar de muita gente. Aquilo vai incomodar muita gente. Você vai comprar brigas, você pode sofrer represálias por isso. Mas não obstante, se você tem um chamado, se você entende que isso é da parte de Deus, você vai de frente, você vai bater de frente, você vai lutar por algo que você acredita que é de Deus. Infelizmente, a vida cristã tem sido: eu sou crente dentro da igreja, aos domingos, na semana eu sou como qualquer outra pessoa. Honesto, trabalhador, que faz ali tudo que está na regra ali, né, estabelecida pela empresa, pela repartição pública. Mas é isso que o Senhor quer? Quando Ele diz sujeitai, dominai, transformai todas as coisas, né? Então, eu entendo que falta na vida do cristão esse senso de ousadia, de sacrifício, de chamado também para a cultura. Quando pessoas foram ousadas nessa área, você vê aí transformações na área da educação, você vê transformações profundas em várias áreas da sociedade, né? Mas quando a gente passa a ser parte, né, de uma massa que vai sempre naquela mesma, né, na mesma correnteza com todo mundo, que mudanças virão, né? É verdade. E nisso tem a ver, pastor, aquele versículo que Paulo fala, né? Fiz-me fraco para com os fracos, né? E muitas pessoas tentando evangelizar
né, os grupos, a nossa cultura, acabam se amoldando aos padrões desse mundo. Como interpretar direito essa passagem, pastor? Não, é tranquilo. Esse é o conceito de você se contextualizar, de você se adaptar culturalmente, né? De uma forma muito simples. Se você trabalha com pessoas que moram na favela, o mais correto, eu entendo, é que você também, né, se mudasse para uma realidade ali próxima, né? Não estou dizendo para levar a família para dentro da favela, mas algo assim. Se você trabalha, enfim, né, num certo grupo, essa presença é essencial, mas essa presença ela também tem que ser uma presença cultural, uma transformação cultural. Olha só um exemplo disso, né? Um exemplo negativo disso. Alguns missionários, né, de países mais ricos, eles vão para um país pobre, né, ou alugam ou constroem a melhor casa ali, né, com muros bem altos, e usam aquilo lá como base missionária. Então até os seus móveis, né, são trazidos de container, né, vivendo o mesmo padrão de vida elevadíssimo que viviam ali nos seus países. Sabe o que o povo local fala, né? Olha, esse estrangeiro deve ser alguém muito poderoso, muito rico, né? Ele tem a esposa dele e várias concubinas, tá? E as concubinas seriam as missionárias solteiras que moram naquela base missionária, né? Então, olha só como esse é um exemplo negativo dessa falta de adaptação, dessa falta de entendimento da própria cultura. E por quê? Você precisa entender a cultura na qual você está inserida para você ser mais eficiente na pregação do evangelho, né? Então é apenas isso que esse versículo nos ensina. Nós precisamos ter essa empatia e vivenciar as mesmas coisas que as pessoas vivenciam se nós queremos pregar para elas. É apenas esse princípio bastante simples. Muito bom. E pastor, tem uma coisa que eu queria se a gente puder falar brevemente, que o cristão ele tem sido pressionado, né? Muito pressionado ultimamente. Qual a forma ideal de reagir a essas pressões? Perfeito. A pressão sempre vai existir porque o mundo jaz no maligno. A cultura, né, o que está por detrás de muita coisa é isso, né? Então, se tem um patrão, ele vai estar ali motivado pelo lucro a toda custa, e aí vai pedir para que o cristão, né, faça ali coisas assim, né? E que vai contra a sua consciência. E aí, você pode simplesmente abaixar a sua cabeça, né? Não, eu tenho que levar o meu pão para os meus filhos, etc. E baixar a sua cabeça. Ou pedir a Deus, Senhor, me tira dessa situação, né? E claro, isso é algo da consciência de cada um, é algo que cada um precisa tomar essa decisão. Mas eu creio que se nós somos coerentes e vivemos no princípio de coram Deo, né? Coram Deo é a expressão que os reformadores usavam para dizer que todos os 7 dias da semana nós estamos na presença de Deus, e não só aos domingos. Se nós vivemos dentro dessa perspectiva de que nós estamos diante da face de Deus todos os dias, como devemos viver, né? Como devemos responder às pressões culturais que vão claramente ou até mesmo sutilmente contra os valores bíblicos. O perigo está na sutileza. O diabo nunca vai nos apresentar uma situação extrema. Ela sempre vai ser sutil, com as pequenas coisas. Começa com uma mentirinha e vai indo com um jeitinho aqui, com um abrir mão, né, de algo honesto aqui, e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. E o perigo está nessas pequenas coisas, né? Nos 10 mandamentos você tem lá, não darás falso testemunho. É não mentir. Quando eu não minto, é como se comparando com a estrutura de um prédio, na estrutura de um prédio, a fundação é importantíssima, né? E a integridade de uma pessoa está ali, né, comparadamente com a fundação de um prédio. Uma mentira é uma infiltração daquela fundação.
E essa mentira vai lá minando essa fundação, vai enferrujando ali, né, os ferros, vai corroendo o concreto que tem ali. E quando você vê, diante de um momento de crise, de um grande acontecimento, o prédio vai cair. A sua integridade vai estar abalada. Por quê? Porque ao longo do tempo, essas pequenas coisinhas foram minando a sua integridade. E quando realmente a coisa apertar, realmente você estiver numa encruzilhada de uma decisão muito importante, é uma questão de vida ou morte. É uma questão, né, de eu salvar a minha cara, a minha família, a minha honra, todas essas questões. Aí é que a sua integridade pode tombar. Porque ao longo do tempo isso foi sendo minado. A pressão cultural é grande. Fenomenal, pastor. Fenomenal. Que explanação perfeita. E eu já querendo agradecer por essa bênção de palavra, essa bênção de participação hoje de manhã, de tantas coisas ricas da palavra de Deus que o Senhor nos trouxe, eu já queria lhe agradecer em nome do Manhã IPP, da IPP TV, e pedir para o Senhor deixar uma mensagem para quem está ouvindo, uma mensagem que fale, que conclua isso tudo que a gente falou aqui, essa mensagem preciosa do Senhor às nossas vidas nessa manhã. É uma mensagem para quem está ouvindo, quem vai ouvir futuramente, já agradecendo muito a sua participação, pastor, de verdade. Eu queria só deixar uma breve recomendação, né? Um pequeno conselho. Se você tem uma tendência natural ao engajamento, não, vamos fazer, vamos transformar esse mundo, etc. Acalme-se e tenha uma perspectiva cristocêntrica. Amém. Foque no seu relacionamento com Jesus Cristo. Isso é a coisa mais importante. Quando nós temos a prioridade nisso, as coisas vão acontecendo naturalmente. Se você já tem uma tendência para o ativismo, mas se você não tem essa tendência, se você é do tipo mais pacato, se você é do tipo que foca sim muito mais no relacionamento com Cristo, mas essas mãos às obras, né, o arregaçar as mangas não é tão característico na sua vida, se permita, ouse, né, coloque-se em situações de desconforto, esteja ali disponível para as pessoas, comece pequeno, faça alguma coisa, envolva-se, né, tenha essa intencionalidade para lidar, para entrar nessa batalha cultural que existe aí fora, né? Então, essa a minha recomendação. Cristo nos chama para reconciliarmos esse mundo com Ele. E é papel de todo crente trabalhar nessa reconciliação que Jesus Cristo está fazendo com toda a sua criação, com todas as culturas. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada mesmo. Amém. Que mensagem especial. Gratos a Deus por Ele ter nos permitido a refletir sobre essa mensagem nessa manhã. Obrigada e até uma próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Que bênção, gente. Que mensagem preciosa. Que bênção. Espero que você tenha gostado também. E rapidinho quero dar um recado para você sobre o EAD Paulo Pinheiros, que Tainá está trazendo mais informações para a gente. Fala aí, Tainá. Olá! Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
marketing, logística e processos gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes, nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança. As matrículas estão abertas e as mensalidades custam só R$ 599. Garanta sua vaga usando o voucher Paulo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que oportunidade! Não tem mais desculpa para não estudar e não pensar no seu futuro profissional, né? Uma excelente oportunidade aí do Polo EAD Pinheiros. E a gente fica por aqui, quero agradecer a sua companhia, esse privilégio de você abrir a porta da sua casa para estarmos juntos nessa manhã. Lembrando que a programação continua e amanhã estou de volta com mais um programa Manhã IPP. Fiquem com Deus e eu espero por você amanhã às 10 horas aqui ao vivo em Pontos, tá bom? Até amanhã!